Fala galera do Camisas Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitinho e hoje eu estou com um convidado especial aqui, é o Fábio Kadov, que é diretor de marketing da Puma Brasil. Fábio, seja bem-vindo ao Camisas Chuteiras, sua primeira participação aqui com a gente e gostaria que você fizesse uma apresentação breve aí para o pessoal te conhecer. Tá bem, obrigado pelo convite. Obrigado, aí já soube que me enviaram várias perguntas, então obrigado pelo interesse também e a oportunidade aqui do espaço, em conversar, a gente tirar dúvidas. Eu gosto muito sempre também de ter esse contato para desmistificar alguma coisa, para aprender também com as perguntas, isso é sempre importante. Olha, eu já tenho mais de 20 anos já de profissão, né? Mais os últimos 10, principalmente focado no esporte e entretenimento, pegando ali desde a época antes um pouquinho da Nine, que foi aquele projeto também com o Ronaldo com a WP. Na Nine trabalhei ali também durante 2 anos, responsável pelo núcleo de atletas, gestão de marcas, né, patrocínio, imagem do Neymar, Ronaldo, Anderson Silva e outros atletas, Pedrinho Barros, que hoje está aí na Olimpíada, a gente já trabalhava com ele lá desde então. Depois disso, minha agência fui diretor de um núcleo de esporte e entretenimento, tinha contas também ligadas à Copa do Mundo e outros clientes, e desde 2015 eu estou na Puma, como você já apresentou, como diretor de marketing, responsável por todas as áreas referentes a marketing e comunicação aqui dentro da Puma. Então, mais uma vez, eu agradeço e só um breve resumo. Obrigado. Fábio, eu vou começar fazendo uma pergunta aqui relacionada ao último produto da Puma que eu analisei aqui no canal, foi a Ultra 1.3 feminina. Foi o primeiro teste aqui do Brasil e no canal foi bem diferente, porque foi a primeira vez que eu coloquei outra pessoa para testar um produto. Eu chamei uma amiga minha para testar e a gente teve um feedback bem interessante, porque é um produto diferente, né? Um produto que foi feito para mulher, então criou um interesse muito grande do público feminino, que às vezes até não olhava tanto assim para a Puma, por não ter essa opção. E a primeira pergunta aqui da Amanda, ela perguntou se a Puma pensa em trazer mais modelagens femininas para os outros silos da marca, além da Ultra. Sim, eu acho que isso é um começo, e até então ele era tratado como um produto unissex, vamos dizer assim, mas o pé da mulher é diferente do pé do homem, essa é a realidade. Sim. Isso já era uma diferenciação que existe em calçados de running, por exemplo, já tem essa diferenciação, e porque não tem chuteiras, né? Então, esse primeiro modelo da Ultra, focado no público feminino, foi lançado lá fora e aqui quase que simultaneamente. Aqui a gente teve um pequeno atraso, a gente está com alguma dificuldade aí também, às vezes, de chegar de produto, ainda por causa do Covid, de importações e tudo mais, mas foi muito próximo do global. E a ideia é que a gente vá aumentando isso. Tudo que o global for lançando relativo ao futebol feminino, que tenha esse estudo feito, que possa trazer melhorias, a gente também quer trazer para o Brasil, porque é um foco, como vocês podem ver com todos os projetos que a gente está fazendo. Porém, esse é o foco que a gente falou, trazer melhorias, trazer ferramentas para que se possa ajudar, para que se possa praticar, enfim. É importante ter o básico, né, no primeiro momento também, do que necessariamente a gente pode trazer algo, é muito legal, tem uma super tecnologia, o que já vai ser legal, mas eu acredito que a modalidade está precisando muito desse investimento em toda a estrutura e para que isso ocorra um crescimento mais de médio e longo prazo. E complementando ainda, a Bruna também perguntou se, além dos modelos de campo, isso aí vai se estender para os modelos de futsal, e eu acrescento aqui para a Society também, vai ter uma linha completa feminina nesse sentido? Das apresentações que eu vi, sim, a ideia é que tenham todos os modelos, siga sempre, porque o que acontece, né? Geralmente um produto, como você está falando hoje, a gente tem 3 silos, né? A Filter, a Ultra e a King. Você tem o top de linha, né? O top de linha, que é a mesma que os jogadores profissionais usam no campo, e aí você começa a ter o que a gente chama de takedowns, né? Que são versões onde você começa a tirar uma coisa ou outra desse produto. Ele pode ser um pouco mais pesado, ou não tenha tanto amortecimento, ou não tenha tanta tecnologia, ou enfim, você começa a tirar alguns desses produtos até que você tenha aquele último produto de entrada. Então, esse produto ele tende a se tornar, da mesma maneira, uma linha completa, desde o mais top até assim como já acontece com o masculino. E
Uma outra pergunta ainda sobre a Ultra, o Daniel perguntou aqui, isso aí foi uma pergunta muito comum, principalmente entre os homens que têm uma numeração muito baixa, que calçam ali 35, 36, 37. O Daniel perguntou se a Ultra 1.3, a versão feminina, ou outras versões da 1.3, se ela seria recomendada também para o público masculino ou não. Ela foi feita exatamente para o pé feminino. Eu acho que aqui passa muito pelo consumidor. Eu gosto muito que o consumidor prove e sinta qual é o melhor. Mesmo em running também, desculpa ficar fazendo esse paralelo, mas sempre, acho que é importante, porque são categorias que provocam essa conversa, esse tipo de análise sobre tecnologia, formatos, etc. Por momento, muitas empresas falam, o melhor tênis para o Vitinho é esse. O melhor drop é esse. Quer saber? A gente tem que dar as opções e vocês têm que escolher. Então, se o homem prova e se sente confortável, não tem isso de que tá usando tênis feminino. Não, na minha cabeça isso não existe. São produtos feitos seguindo características, seguindo feedbacks, muita pesquisa, mas nada nesse sentido de que é proibitivo ou que se crie rótulos entre homem e mulher. Acho que isso é uma discussão que já ficou para trás. E assim, isso aí vai muito também de uma coisa que eu sempre falo aqui pro pessoal, que o que manda na hora de você escolher uma chuteira não é posição, não é estilo de jogo, é preferência pessoal. No meu caso, eu gosto muito da Ultra, só que eu não gosto tanto do solado da masculina. Eu prefiro o solado com trava redonda da feminina. Então, se eu tivesse a feminina na minha numeração, talvez eu escolhesse a feminina, se ela encaixasse bem no meu pé. Porque, enfim, como cada pessoa é única, né? Sim. Tem sua característica, como você falou, tem física ou de jogo, então são muitas variáveis para se cruzar, e as empresas têm que estudar essas variáveis, tentar trazer opções para que as pessoas escolham e não necessariamente escolher por rótulos. Acho que isso que Sim. não faz sentido. Fábio, diferente das principais concorrentes, a Puma tem um ciclo de lançamento de produtos um pouco mais curto. Pelo menos nesse período pré-pandemia, ainda mantinha aquela linha de mais ou menos de 6 em 6 meses, atualizava o modelo. Em algumas versões, a gente vê que é uma atualização mais de design, não tem como a Future Z, por exemplo. A estrutura base da Z 1.1 para a Z 1.2 mudou pouca coisa. Por que a Puma tem essa escolha de atualizar com uma frequência maior em relação aos concorrentes, que atualizam normalmente de 1 em 1 ano? A gente atualiza por coleções, né? E dentro de uma coleção você também tem os drops de cores. Então, se você pegar a Future, por exemplo, de SS é o primeiro semestre para a gente, que é Spring Summer, considerando a sazonabilidade do hemisfério norte também. Quando a gente lançou a SS, a chuteira, a Future, teve aquela amarela, que foi a da campanha principal, e na sequência a gente teve 3 ou 4 cores, porque também agora a gente tem alguns drops exclusivos que são do Neymar. Então Sim. Você ainda mais a variedade de cores, a variedade de histórias, e isso é bem legal. Por outro lado, a questão de mudança de modelo, realmente a gente só tem quando troca a coleção, que acontece geralmente em janeiro e em julho. Sim. E o caso aqui, por exemplo, eu tenho aqui a Teaser, que foi a primeira de todas, né, que saiu, e depois a do Game On Pack. As duas aqui têm diferenças, mas não são diferenças tão gritantes assim, e pelo que eu vi na 1.2 também não mudou tanto, né? É diferente da Ultra, por exemplo, que da Ultra 1.2 para a Ultra 1.3 agora já mudou completamente, já é outra chuteira. Passa um pouco também por essa questão do feedback que a gente estava conversando, né? Você Sim. precisa pôr o produto para rodar, você precisa ouvir não só, somente os profissionais, porque eles que nos ajudam a desenvolver o produto, né? Estão em situação de extrema performance, né? Com esse feedback você vai desenvolvendo o produto até chegar ao amador que utiliza pouco ou em situações completamente diferentes do profissional, como a gente conversou. E no caso da Future, o feedback foi muito positivo, né? Então, por isso também, às vezes requer algum ajuste nesse sentido, não necessariamente mudanças maiores ou mais radicais, que foi no caso da Ultra, onde a gente tinha que fazer algumas melhorias e também alguns ajustes, considerando esses feedbacks que a gente recebeu
tanto para os jogadores e tanto para o consumidor, cliente. A gente tem que ouvir bastante, esse é o ponto. Sim. Longe de ter um produto único, atemporal, porque também isso muda muito. Se a gente pegar a King, que é uma chuteira, já tem década 30, de 60. 50, 60 anos, né? Já é um modelo que tem mais de 60 anos, e é um modelo, e mesmo assim a gente continua trabalhando nele. Ele tem todo, ele mantém ali a proposta do que é a King, né? Mas ainda assim a gente está trabalhando quase que todo ano tem alguma melhora, algum ajuste, alguma coisinha a ser feita ali também. Então a tendência também passa por isso nas outras linhas mais modernas, vamos chamar assim, nos produtos mais contemporâneos. E falando sobre a King, eu até fiquei surpreso, porque teve muita pergunta relacionada à King. E nos últimos anos teve o lançamento da King Platinum, agora teve a Platinum 21, que ainda não chegou aqui no Brasil, né? E o pessoal perguntou bastante sobre ela, principalmente em relação se a gente vai ter, porque a gente sabe que o foco da Puma hoje aqui no Brasil é muito mais na Ultra e na Z, né? Que é a linha do Neymar. O pessoal quer saber também se a gente vai ter lançamentos da King aqui no Brasil também. Eu adoro a King também. Sou uma chuteira, como a gente falou, que tem mais de 60 anos. Isso não, além de ter muita história, comprova que é um projeto que deu certo, né? Então, a gente vem trazendo mais King até por esse pedido, por essa demanda. Então, a pergunta vai chegar mais? Quanto maior a demanda, mais a gente quer trazer. Isso se retroalimenta, né? Às vezes a empresa, trouxe pouco, trouxe muito. Quando sobra é um bom sinal, quando falta, quer dizer, é um bom sinal, né? Está dando certo, vamos continuar aumentando. Então, quanto maior tiver essa demanda, quanto mais as pessoas consumirem a King, mais produtos King a gente vai trazer para cá. Por enquanto, a gente está trazendo a clássica, né? Vamos dizer assim, e também já nessas versões que a gente falou, que eu estava explicando para você, da top, depois com trava, só que sem algum item da mais top, trava society, sabe? Então a gente está trazendo, se não me engano, hoje da família King, eu acho que a gente está trazendo 5 ou 6 produtos. E eu acharia sensacional a gente aumentar esse catálogo aqui no Brasil e eu conto com vocês. Claro, não, eu gosto muito da King, eu tenho alguns modelos aqui na minha coleção, porque eu prefiro couro, eu me dou melhor com couro. Então eu tô bem ansioso para ver. Eu tentei conseguir um par da Platinum, não consegui de jeito nenhum, foi difícil conseguir. Espero ver se eu consigo ou a King Platinum ou a King Pro agora nessa nova coleção. Não, mas ela continua na nossa linha, a gente continua trabalhando. Acho que era um produto que aqui pro Brasil estava precisando disso, dessa ativação, tá precisando do consumidor abraçar aquele momento que o Neymar, ela foi super importante para isso também. Então, a gente está num momento atípico, né, onde a prática do futebol chegou a perto de zero, né, tirando o profissional nas condições de testes e tudo mais, que foram super importantes e são super importantes, né, a questão dos protocolos. Agora, a prática amadora, a prática massiva, estava próximo do zero e está começando a voltar agora. Então, para a gente é importante também acompanhar essa volta, acompanhar esse comportamento. E, como eu falei, isso se retroalimenta. Quanto mais gente pergunta, mais gente compra, mais a gente também vai querer, vai ter mais interesse em trazer e continuar trabalhando por aqui. E como você citou o Neymar aí com a King, o Rainer mandou uma pergunta aqui interessante. Ele perguntou por que o Neymar não seguiu com a Puma King? Se foi uma opção do atleta ou se foi uma estratégia da Puma? Foi uma estratégia junto com o atleta. Ele quis usar a King naquele momento, porque era uma homenagem que ele estava fazendo a todos aqueles nomes que inspiraram e inspiram ele, né? Que ele mesmo cita naquela carta, o próprio Pelé, Maradona, Cruyff, todos os nomes que usaram a King. Mas desde aquele momento da assinatura já tinha a conversa de desenvolvimento da Future Z com ele. Sim. Então, a estratégia era ele usar durante aquele período, na questão da King, e ele pode usar quando ele quiser de novo, mas desde ali ele já vinha sendo trabalhado a questão também da Future Z. Então, a gente está falando aí já de meses antes do próprio lançamento em si, que vinha conversando para desenvolver esse produto, onde é um produto que ele carrega o nome também, né? Apesar de não chamar
Filters e Neymar, a gente tem drop. Tem os esquemas de cores dele. Isso, então é um produto muito ligado à chegada dele à Puma também. E é uma chuteira excelente. Das últimas da Puma que eu testei, é a mais confortável, assim, disparada, que eu mais gosto de usar. É um produto que está indo muito bem no mundo todo. E acredito que, assim, tomara que com o Covid baixando, as questões protocolares, a saúde, porque isso é o mais importante, é sempre bom frisar, que com isso evoluindo, as pessoas praticando, as pessoas testando mais também, acredito que o que eu posso dizer é que vai ficar ainda mais legal. Não, e uma coisa que eu quero falar da Future Z, que eu gostei demais, isso aí já tá registrado no canal. Essa aqui é a 3.1, e eu fiquei impressionado quando eu vi ela a primeira vez, como que ela ficou semelhante a 1.1. A diferença, assim, a gente consegue ver o salto de qualidade absurdo entre uma 3.1 e uma 1.1, e quando eu fui com ela pro campo, ela tá bem sujinha aqui, porque essa aqui já foi testada. Eu fiquei mais impressionado ainda, cara, porque pra mim, hoje, é o melhor produto intermediário que a gente tem aqui no mercado. É difícil conseguir uma chuteira com essa construção, com essa qualidade de materiais. Então, mostra que evoluiu muito mesmo. E a gente escuta o mesmo, legal ouvir seu feedback, eu agradeço, e a gente escuta o mesmo de alguns atletas de base, até atleta profissional, que usou o modelo 3, e falou, pô, esse takedown aqui já tá suficiente, né? Óbvio que não tem ainda a 1.1, né? Não é o top, mas é um super produto e a gente trabalhando, como eu falei, principalmente com alguns atletas de base, com alguma situação também que está começando, está testando, todo feedback vem nessa linha que é o que você passou aqui para a gente também, que é um produto intermediário com uma qualidade muito boa. Aproveitando o gancho em relação a isso, essa aqui é a versão FG, essa aqui eu importei, e aí eu vou entrar na pergunta que eu mais recebi quando eu abri a caixinha de perguntas ali. Eu sou consumidor da Puma desde 2006, a primeira chuteira da Puma que eu usei foi a V1, que o Eto'o usava na época, então assim, eu uso Puma há muito tempo, antes de ter canal, antes de ter blog, eu já era consumidor. E um problema que eu passo por muitos anos aqui no Brasil é em relação à numeração. Porque eu calço 41 e, no caso, 27,5. Então, na tabela brasileira da Puma, teria que ser o 40,5. E aí, o que acontece? O 40,5, raramente ele aparece por aqui. Então, ou eu pego o 40, que fica apertado, ou eu pego o 41, que sobra ali um pouquinho. Na Z1.1, não tem esse problema. Como a forma dela é um pouquinho maior, eu diminuo ali meio centímetro, 40 fica perfeito. Com a 3.1, isso não acontece. Então, essa 3.1 FG eu importei. Porque eu já tinha testado a TF, a TT e a IT, e ambas tinham ficado ou pequenas ou grandes, então eu importei esse modelo aqui com a minha numeração certinha para tirar a prova. E essa é uma dúvida que eu tenho e muitas pessoas têm, porque eu não sou o único que tem essa dificuldade de encontrar o tamanho ideal na tabela da Puma aqui no Brasil. Por que a Puma não fez essa atualização ainda? Tem uma possibilidade disso acontecer, porque o que a gente vê é que alguns modelos, como o 41, no meu caso, que seria o 40,5 aqui, é um dos tamanhos mais vendidos. E aí você encontra esse tamanho nas outras concorrentes e na Puma a gente não consegue encontrar. E aí, como eu falei, por ter hoje o melhor produto intermediário do mercado, falta essa questão do ajuste. O que a Puma pensa em fazer para resolver esse problema? Essa questão do meio ponto, a gente discute muito, a gente chama de meio ponto internamente. Sim. Porque também tem atleta que fica essa questão do meio ponto, né? Parece uma bobeirinha, mas... Faz muita diferença. Faz muita diferença. E o que a gente sempre conversa, Vitinho, principalmente com o time também com os clientes, né? Consumidores, traz, não traz. Às vezes você acaba entrando numa situação de catálogo, vamos dizer assim, que acaba privando o meio ponto, né? Não, é 40, 41 porque tem a questão do pedido, a questão, enfim, o processo é gigantesco, né? Sim. Não quer dizer que não existe o meio ponto. A gente tinha tomado a decisão de trazer os pontos cheios, vamos chamar assim, para que também tivesse essa chegada da Puma, essa aceitação. Agora, com isso que você está falando, com os números aumentando, com
uma questão... O mais importante é isso que a gente está conversando aqui, é ter o feedback e ter a demanda. Isso vale... Eu falo muito com a torcida do Palmeiras, né, com alguns blogs e tudo mais, passa muito por isso, só, desculpa sair um pouco do tema, mas gente, assim, por que, sabe aquela bench jacket, né, aquela parca de frio, e geralmente se usa no Sul ou na Argentina, em dia de jogo de Libertadores, o time usa 4, 5 vezes por ano, vamos dizer assim. E aí, por causa de regulamento, Comebol, etc., a gente tem que fazer mais cores. Sim. E a gente põe uma para vender. Aí um dia o Abel ou os jogadores usam a outra. Por que usa a outra cor? Por causa dos times que estão em campo. Você tem que se diferenciar. E é por isso que o regulamento pede e é por isso que a gente faz também. Né? A gente tem que dar um tratamento, um atendimento ao Palmeiras no nível de times tops da Europa. Então tem toda a diversidade, toda a demanda. Não quer dizer que a gente consegue colocar tudo para venda e as pessoas vão comprar. É um produto de reais. Então, a gente traz uma cor. E essa uma cor ainda assim não vende tudo. Sim. Aí surge alguém usando uma outra cor e fala, a Puma não traz para vender essa outra cor. Cara, um produto que é difícil de vender porque é caro, mas porque tem muita tecnologia, porque entrega muito nesse sentido, de altíssima performance, e entendo que é caro, e entendo também que não é todo mundo que pode comprar, infelizmente, é um privilégio, algumas pessoas podem comprar, mas aí às vezes a gente acaba sofrendo a crítica de, não trouxe a outra cor, por que só trouxe? Sendo que a gente tem o produto, sim, a outra cor, e não necessariamente é um produto que gira, porque poucas pessoas podem comprar. Sim. Essa é a verdade. O que a gente tenta sempre trazer é um representante, vamos dizer assim, de cada produto, né? Então, no caso da chuteira, voltando na sua pergunta, passa por isso também. Quanto mais a gente tem essa demanda, quanto mais redes sociais, quanto mais cliente, quanto mais feedback, quanto mais vídeos que a gente grava, a gente está aprendendo com vocês sempre. Sim. Mais esse assunto vem para dentro de casa e mais esse assunto a gente pode praticar e poder atender, né? Porque a melhor pesquisa que a gente pode fazer é ouvir vocês sempre. Para você ter uma ideia, eu falei aqui que eu separei mais ou menos 80 perguntas aqui, quando eu separei a caixinha ali. 20 perguntas foram apenas sobre o tamanho. Tá. Então, assim, tem uma pergunta aqui que chamou minha atenção. O Drigo falou aqui, algum dia teremos numeração quebrada da Puma? É o único motivo de eu não ter nenhum par na minha coleção. Eu vou passar esse feedback pro diretor de produto, pro pessoal de vendas. Existe também essas responsabilidades dentro da empresa, quem entende como vem e tudo mais. E vou passar super esse feedback, é importante, tá? E agradeço de verdade ouvir, escutar, e nem que de repente, como você falou, começa no 40,5, no 41,5, que são provavelmente aqueles que tem mais demanda, né? Que tem mais procura. Eu tenho certeza que aumentaria muito as vendas, porque é uma coisa que eu ouço muito da minha audiência, porque o ajuste é fundamental. Se a chuteira está ajustada no pé, ela é mais confortável, você não sente incômodo, você não tem distração em campo. Isso aí é um ponto que pega muito, me incomoda muito, incomoda a audiência, e eu vejo que é um ponto determinante na hora da compra. A pessoa sabe que o melhor produto é esse, mas se o ajuste não é bom, o cara acaba deixando de comprar. Então, sem dúvida. Não, até porque é um investimento alto, né? Sim. Então, faz sentido e a pessoa tem que... Eu concordo 100%, tem que comprar aquele que melhor se ajusta e como eu falei, é bom ouvir, é bom ter esse tipo de material para que a gente sempre converse internamente também. É o único ajuste que eu acho que tem que ser feito, porque de resto a qualidade do material está realmente excelente. Boa, obrigado. Primeiro tem uma pergunta aqui do Danilo. Quais as seleções patrocinadas pela Puma hoje e principais clubes? Teremos todas essas opções, e entra muito nisso que você falou agora, teremos todas essas opções de camisas disponíveis aqui? Olha, é muita coisa, então eu não quero nem cometer. Mas aqui na América do Sul, Paraguai e Uruguai, falando de seleções, na Europa, República Tcheca, Áustria, Suíça, Itália, já devo estar esquecendo alguém, na África também, na Ásia, enfim, tem
muitas, né? Falando em termos de times na Europa, acredito, vou falar o Borussia Dortmund e o Mönchengladbach também na Alemanha, Valência na Espanha, Milan na Itália, Manchester City e outros na Inglaterra, que a gente tem mais times também na Inglaterra. Agora também o Fenerbahçe na Turquia, Shakhtar na Ucrânia. Aqui no Brasil, Palmeiras, outros times também, mais icônico no Uruguai, o Peñarol, Independente na Argentina, o Libertad no Paraguai, no México, Chivas e o Rayados, né, que a gente chama que é o Monterrey. Sobre quais vêm para cá. Então, eu tentei fazer contexto, mas acho que ficou legal o portfólio. Então, gigante. Na África, Egito, Costa do Marfim, enfim, é bem grande. E o que acontece passa um pouco por isso. Então, assim, não é que a gente não quer trazer. Os pedidos são feitos de acordo com a demanda. Também passa por isso, tá? Então, no caso de algum outro produto, ou que a gente tenta oferecer uma variedade maior, é no Puma.com, que é a nossa loja própria, vamos dizer assim. Lá no site, provavelmente você vai encontrar onde tem a maior variedade, e também porque a variedade não é só a camisa de jogo. Quando a gente está falando de Borussia, de Milan, de City, como você está usando aí, não é uma camisa do City. São 3 camisas do City. É a linha de treino do City, a linha casual do City. A gente também tenta trazer Ano passado veio até a coleção de sneakers, né? Que tinha até o sneakers dessa camisa aqui, do Borussia. Veio do Borussia, também do Milan. Hoje, se você entrar no site, você consegue comprar o Raider do City, o Raider do Milan, o Raider do Borussia. O Raider é um modelo do tênis, né? Que a gente fez também com eles. Assim, quando a gente já fez com o Palmeiras, outro modelo, com o Roma. Então, por que não traz tudo? Porque às vezes tem uma pessoa para essa camisa específica e os produtos são feitos com um volume mínimo, né? E como você falou, né? Hoje em dia também são produtos que são muito caros, né? Não é todo mundo que tem o acesso, né? E a mesma coisa no sentido de exportação no caso do Palmeiras, né? Então, para onde a gente exporta? A gente garante, então, ali uma distribuição no Puma.com dos Estados Unidos, da Europa, porque com isso a pessoa pode estar em qualquer lugar do continente e conseguir fazer o pedido, mas quando a gente fala de lojas físicas, não dá para cobrir tudo. O cara viajou, foi para a África do Sul, foi na loja da Puma e não tinha a camisa do Palmeiras. Se ninguém consome necessariamente, não tem um pedido mínimo, você não consegue atender isso, como a gente chama, tailor-made, né? Um por um que tem. E a mesma coisa para cá, então, tanto importação quanto exportação. E no caso do Brasil, especificamente, isso passa pelo produto futebol brasileiro, né? Quanto melhor tiver o campeonato, quanto melhor, se a gente tiver aí uma liga, tiver essa transmissão, a Libertadores e tudo mais vão consumir lá fora, mais vão pedir. A gente consome muito campeonato inglês aqui porque o produto é bom. Exato. Então, você pega no final de semana, você tem 6 jogos ao vivo pro Brasil. Todo mundo sabe quem é. O nível do campeonato chama muito, né? Nível do campeonato, o nível de comunicação visual, de transmissão, e as pessoas sabem quem está em primeiro e segundo, qual é a forma, tudo nesse sentido, o marketing. Então, é um produto, a Premier League em si, né, é um produto, a La Liga é um produto, é tratado dessa forma, e isso aumenta o consumo das pessoas aqui, e, óbvio, aumenta a procura por produto. Então, na questão do futebol brasileiro e futebol sul-americano, quanto mais a gente trabalhar para essa evolução, e aí passa por marcas, clubes, federações, ou no caso nosso aqui, se um dia tiver a liga também, quanto melhor isso chegar lá fora, mais vão querer consumir e mais dos produtos dos times locais, tá? Nem estou falando só de Palmeiras agora, vão estar acessíveis lá fora, porque aí as pessoas querem, porque igual a gente quer aqui agora consumir a camisa do Manchester City, que é o campeão inglês. Né? O cara que é colecionador, por exemplo, como eu, não olha o escudo. Tipo, se a camisa é bonita, o cara quer na coleção. Então. Não, mas você massificar isso, Vitinho, passa por isso.
Sim. Né? Você é um fanático. Então, Sim. você vai e compra, mas agora, quando você começa a trazer City, as 3 camisas, treino, casual, tênis, acessório. Por quê? Porque existe o consumo da marca Manchester City aqui, que faz parte de duas ligas, assim, vamos dizer, que são sensacionais, que a Premier League e a Champions League. Então, o que as pessoas aqui consomem, você passa, como eu falei, 6 jogos por final de semana, ou 7 jogos por final de semana de uma Premier League, jogos da Champions League também com audiências absurdas. Isso é importante para você mexer a máquina, gerar mais negócio, sim, e ter atividade e ter a marca daí dos clubes locais cada vez mais expostas lá fora também. E a gente puxando aqui para o Palmeiras, o Hugo Braz e o Felipe Reis mandaram 2 perguntas aqui relacionadas a isso. O Hugo perguntou como que é o relacionamento com o Palmeiras e quais são os próximos planos da marca com o clube. E o Felipe também já perguntou aqui se a Puma olha para outros times aqui no Brasil, se tem a previsão de voltar a patrocinar outros clubes, que há algum tempo atrás a Puma tinha muitos clubes aqui, né? Era um formato diferente, isso é importante. Quando eu cheguei, quando eu entro, e também não foi uma decisão minha individual, mas do time daí que tomou essa decisão local, é que a gente queria trabalhar mais com essa relação direta, porque antes a Puma licenciava a marca para terceiros. E com isso era a relação de algumas fábricas que usavam a marca e tinham essa relação com essa fábrica autorizada pela Puma, tá? O que é diferente da gestão é um modelo esse, tá? Esse outro modelo que eu acabei de falar é um modelo que existe, alguns clubes trabalham assim. Sim. A gente queria ter uma gestão direta, né? Que era a gente produzir, fazer a gestão do marketing, finança, logística, venda, tudo dentro da Puma. Então, por algumas circunstâncias, os clubes estavam trabalhando com a gente, alguns contratos encerraram, outros tinham outras propostas, e a gente também estava se reajustando aqui para ter um projeto de referência, assim como foi a Puma na Inglaterra com o Manchester City, a Puma na Itália com o Milan, a Puma na Espanha com o Valência, tudo eram situações de ter projetos de referência em países importantes do futebol, tá? Então, a gente conversou e foi trabalhando para ter esse projeto de referência, assinou com o Palmeiras, e um dos itens desse projeto é que, num primeiro momento, tinha exclusividade com o Palmeiras, tá? Então, propositalmente, tanto do nosso lado quanto do lado do clube, existe essa exclusividade. Sim. Falando da parte de relacionamento, a gente... essa exclusividade nos permite fazer um trabalho diferenciado, a ter toda a equipe inteira, não só de marketing, mas essa cadeia toda que eu falei interna, pensando nesse projeto, porque a pessoa de produto, às vezes, trabalha com a coleção de running, de sport style, e também tem que saber exatamente o que está lá dentro, como funciona. Então, o Palmeiras, a gente tem isso muito enraizado dentro do time, da companhia, da Puma, desde logística, todo mundo abraçou muito o projeto. Então, a relação com o clube é muito boa nesse sentido, porque a gente também criou esse tipo de parceria, esse tipo de relação em parceria com eles, tá? Não é uma relação onde se assina um contrato, eu te dou minha marca, daqui 3 anos a gente volta a falar. Não, as reuniões são periódicas, a conversa é constante, o feedback do nosso lado quanto por parte do clube, a importância do clube entender que a Puma tinha que criar um estilo de comunicação próprio dentro do Palmeiras, e o clube entende isso e permite a gente trabalhar também, e trabalha em conjunto com a gente entender as necessidades do Palmeiras também nesse sentido. Quando o Palmeiras ganhou uma Libertadores, a gente tinha pouquíssimos dias para adaptar um monte de situação para o Mundial, que não permite várias coisas que a Libertadores e a CBF permitem em termos de layout de camisa e tudo mais. Então, assim, tem muita troca nesse sentido para as duas marcas, Palmeiras e Puma. Não só as campanhas, como a gente vê, mas essa questão das demandas que o Palmeiras pediu para a gente também, de ativações, onde a gente ativou durante uma Florida Cup, por exemplo, dentro da Universal Studios, com um espaço que ia para frente do estádio também,
e foi um espaço que hoje, se você vê o material de apresentação da Florida Cup, agora que aconteceu com o Everton, a edição aconteceu agora lá com os times da Europa e alguns times da América também, eles estão usando o nosso case como referência. Olha, é assim que tem que ativar aqui. Então, a visita do Usain Bolt, a visita do Trophy Tour do Manchester City dentro do Palmeiras, as campanhas, enfim, tudo está sendo trabalhado numa situação de parceria bom para os dois lados, tá? Então, a relação é boa, o Palmeiras tem uma equipe de marketing profissionalizada, que a gente faz as reuniões, acompanha, então tudo isso acontece de uma maneira muito saudável, tá? E profissional, e isso está sendo muito bom. E a exclusividade dentro da nossa renovação, a gente manteve a exclusividade, que foi um interesse daí do Palmeiras, e falou assim, gostamos e vamos continuar, então fez parte de uma conversa, essa parte da negociação para a renovação que a gente fez agora até 22, 23, 24, mais 3 anos de contrato renovado. Hoje em dia, o Palmeiras tem um tratamento praticamente igual dos outros times globais da Puma. Vou falar assim, um time de peso igual o Manchester City. Eu acho que o City é um bom exemplo. O Palmeiras tem, sim, dentro dos clubes da Puma, existe níveis diferentes de tratamento, desde de quais cores especiais pode usar, até linha de produto, tamanho da linha, enfim, acesso a produtos e tudo mais. O Palmeiras tem acesso a tudo que os clubes europeus têm. A diferença passa por uma variedade de produtos, porque o ciclo de consumo de um Manchester City, não estou falando do clube, estou falando do consumidor, acaba sendo muito maior por causa daquilo que a gente estava conversando, porque se consome Premier League, se consome Champions League no mundo inteiro. Exato. Então você tem que acompanhar esse hábito de consumo global que não cabe comparação. Não é hora de comparar. É hora de trabalhar para... Volta naquilo que a gente falou, né? Se o Campeonato Brasileiro fosse consumido no mesmo nível lá fora, tivesse uma qualidade tão alta, talvez chegaria nesse mesmo nível, né? Eu acho que isso passa por essas duas situações que a gente está conversando. É óbvio, quanto mais profissionalizado tiver aqui, melhor. Melhor. Porque os clubes daqui a pouco também vão começar a chegar num nível onde precisa ter essa receita de fora, precisa ganhar esses outros consumidores. Claro que muita coisa precisa ser feita aqui ainda, mas o futebol brasileiro e os clubes brasileiros têm potencial para serem marcas além do Brasil. É isso que eu quero dizer. Então passa por esse fator de que você tem que contextualizar. Ninguém vive sozinho, um clube não existe um campeonato que o clube joga sozinho. Então é importante pensar no produto como um todo. Sim. Falando sobre a parceria com o Neymar, o Rian perguntou aqui quanto que a contratação do Neymar foi importante para a marca como um todo. E o Breno perguntou se a Puma começará a vender os produtos com maior frequência. Acho que entra muito nisso que nós já conversamos até agora. Se a Puma tem interesse em vender mais produtos da linha do Neymar, explorar mais a imagem do Neymar, uma coleção, já que hoje ele é o principal jogador da marca e é o maior jogador do Brasil hoje. Olha, todos ou quase todos os produtos da linha Neymar vêm para o Brasil atualmente. Então, você vai encontrar não só as chuteiras, mas toda a linha de apparel, né? Então, moletom, camiseta, várias cores de camiseta. A gente tenta trazer tudo do Neymar, tá? Ou quase tudo. Eu posso te dizer porque a gente acompanha bastante nesse sentido, mas aí são pesquisas que eu peço aí para os seus seguidores, para a sua audiência, para que cheque sempre no Puma.com. É a principal casa da marca, vamos dizer assim, ali onde você vai conseguir encontrar maior variedade de produtos. Alguns produtos são vendidos só lá? Alguns produtos são vendidos só no site, tá? Então é importante só no e-commerce da Puma, por isso que eu estou dizendo para ter essa pesquisa sempre ali. Com relação à mudança, é gigante, né? Porque a gente vinha trabalhando nesse plano com os clubes, a gente tinha as seleções, aí a gente tem os clubes, a gente tem os jogadores também, né? Quando
hoje, Coman, Suárez, Griezmann, Varane, e óbvio que faltava o brasileiro, né, de classe mundial também, principalmente o Neymar, top 3, o mundo faz total diferença em qualquer negócio, em qualquer marca, e para a gente não foi diferente, e acho que essa é outra relação de parceria também que está dando super certo, justamente pela parceria, e não necessariamente por ser só um contrato, um logo, e tchau. Sim, como eu falei aqui, eu sou consumidor da Puma desde 2006, então eu conheço a história da marca, já usei demais, e o que eu percebi que tinha, principalmente o público mais jovem, tinha uma certa resistência. E aí, quando o Neymar chegou, você vê que já tem aquela mudança. Vocês sentiram muita diferença nas vendas depois que ele entrou? Sim, ele impacta, sem dúvida nenhuma impacta, e é aquilo que eu falei, a gente ainda não está vivendo em condições normais. Sim. Eu estou bem ansioso para que isso passe, óbvio, não só pela questão de venda, vou deixar bem claro, isso tem que passar por uma questão humanitária, tá? Sim. Pelas pessoas, pela saúde, esqueçam as marcas, esqueçam tudo nesse momento, vamos cuidar das pessoas. Mas falando daí especificamente do negócio, estou curioso para entender como vai ser também esse movimento mais natural em termos de Neymar e Puma, chuteiras, mas a gente já percebe muito essa mudança também no público, porque quem já consumia antes, quem já seguia, como você falou, tinha um legado importante, as histórias, os uniformes, as seleções africanas, enfim, muita coisa, né? Não é uma marca que nasceu ontem, né? Não. Em 48, se você pegar a final do Mundial de 58, tinham, se não me engano, 7 ou 8 jogadores da seleção brasileira usando Puma. Tá? Então, assim, isso precisa ser muito respeitado, né? As pessoas trabalham com chuteiras e grandes atletas, né, dentro dessa companhia há muito tempo. Tá? Então, não é uma brincadeira, né? É importante frisar bastante isso. E então, quando acontece essa contratação, o que a gente percebe alguns dos outros jogadores e os clubes, tudo isso era para buscar esse público mais jovem também. Era para mostrar toda essa história. Então, assim, para trazer inovação, mas também apresentando essa credencial que eu estava falando da história, né? Não é uma marca de moda, né? É uma marca que já está estabelecida há muito tempo e que hoje tem aí um asset que conversa diretamente com o público mais jovem também, e outros que já estão no time também, na Puma Family, como a gente chama. E mesmo aqui no Brasil, a gente faz um trabalho, se permite só falar rapidinho, com os jogadores, onde a gente divide em grassroots, né, que são os novos talentos, e já os heróis locais, né? Então a gente tem jogadores nos principais clubes do Brasil, e esse trabalho de grassroots onde já tem Gabriel Veron, Caio Jorge e Matheus Donelli, tem toda da seleção campeã do mundo sub-17, você tinha 5 atletas a Puma. E hoje na seleção principal também se começa já a refletir, então isso como eu falei, é um plano de médio e longo prazo, porque não é uma empresa de moda, é uma empresa que precisava contar novamente essa história para esse novo público, e com isso você vai criando isso de maneira sustentável, forte, para continuar crescendo. Quando o pessoal pergunta, eu falo, tem um exemplo muito bom, eu falo, ó, não é qualquer marca que calçou Pelé, Maradona, Cruyff e Eusébio. Exatamente. Tem que respeitar, não tem como. Tem. O Matheus também, em 1990, Sim, 90 também. Ali, que levanta a taça também, mais um. Como eu falei, tem muita história. É algo intrínseco da Puma. A gente costuma brincar que não existe futebol sem Puma e não existe Puma sem futebol. E aí volta muito naquilo que a gente falou, né? A memória efetiva com a King, né? A King estava no pé de todos esses caras, então não tem como desvincular a história da King com a história da Puma. A parte de chuteira, a parte depois também dos uniformes, como a gente citou. Sim. A marca que traz aquele uniforme mais coladinho, né? Que marcou também, foi um game changer também para muita coisa. Seleções africanas da Copa de 2006, eu acho que eu tenho quase todas aqui. Seleções africanas, o trabalho que era feito, então o investimento no futebol africano antes ainda da expansão que hoje já existe, mas a Puma já acreditava, então como eu falei, é super importante
contar essa história e contar de uma maneira nova para que os mais novos queiram consumir Sim. também a história. Isso que é importante. No exterior, a gente vê muitas opções, além dos modelos que a gente tem aqui, como a linha Cage Pro, que são os modelos profissionais para futsal, para society. A gente vê também os modelos específicos para futsal, como a Ibero. Tem alguma possibilidade da Puma trazer esses modelos para o Brasil? E um outro produto bem específico que eu acredito que funcionaria muito bem aqui no Brasil, por eu já ter testado, já ter importado e testado, são os solados MG. Existe alguma possibilidade da gente ver a linha Cage Pro aqui, a Ibero e os solados MG aqui no Brasil também? É uma brincadeira de War, né? Não sei se os mais novos vão fazer essa referência agora. E conquistando território, Vitinho. Essas linhas especiais precisam da sustentação da linha mais massiva para você poder trazer as linhas especiais. Senão você acaba trazendo pouco volume de tudo e não necessariamente você cria um negócio ou uma marca, tá? Então, olhando o comportamento, olhando o crescimento, olhando os números, a tendência é que a gente cada vez traga mais situações. E como você falou lá no começo, eu gosto de frisar, principalmente também focar no público feminino, para que a gente seja uma marca que ajude a quebrar a barreira para que as mulheres pratiquem mais esporte. Sim. Então, quando a gente vê o anúncio, o acordo que a gente tem com as meninas do Palmeiras, não sei se todo mundo sabe, a chuteira é individual, né? Não passa pela do fornecimento esportivo, que isso é direto com o clube. E a hora que a gente conversa com as meninas do Palmeiras, que é um projeto novo, futebol do Palmeiras, né? Tem 2, 3 anos. 2 anos, 3 anos. As meninas usavam chuteira de segunda, terceira, quarta mão. Então, hoje em dia, qualquer menina, qualquer mulher que assine com o Palmeiras, ela já tem garantido uma proposta da Puma. E ela pode aceitar ou não. Tá? Mas ela já tem garantido uma proposta da Puma. Se ela não tiver patrocínio, está garantido. Se ela não tiver, já está garantido. Se ela já tem e quer vir junto com a gente, também é bem-vinda. E a gente sabe que a realidade do futebol feminino é bem diferente, né? Então, assim... Vitinho, das 25 meninas, 22 aceitaram. Então, a gente podia fazer um projeto... A gente tem atletas de seleção brasileira, na seleção brasileira, agora durante as Olimpíadas eram 7 da Puma. Mas esse é um tipo de trabalho. O outro tipo de trabalho é a gente fomentar a prática, é a gente melhorar a qualidade em termos de estrutura, em termos de produto, como a gente vinha falando. Então, como que a gente pode fazer para melhorar isso? Se ela não tem nenhuma chuteira top para poder, ela já começa a ter um problema. É a primeira grande barreira. Então, esse é um trabalho de formiguinha. Não é que a gente mudou, não, mas a gente conseguiu dar um primeiro passo e a gente quer continuar dando passos nesse sentido. No teste da 1.3 aqui, a Carla, minha amiga que gravou comigo, a gente falou, tipo, a gente procurou a chuteira para amigas dela muitas vezes e não conseguia achar nada que servia para as meninas. Então, isso aí já é um ponto bem positivo. Legal. É importante ouvir. No caso, por exemplo, a gente estava falando de qual usar no elenco do Palmeiras, onde a gente aprende muito também, mais uma vez, a gente levou a Ultra e algumas quiseram trocar e outras não quiseram. Não, eu gostei da Filtra e vou ficar com a Filtra. E tudo bem. Preferências pessoais, exatamente. Desde que. Não, e aí elas estão jogando com a mesma chuteira que o Neymar joga Champions League. Sim. E é importante, entendeu? Joga pela seleção. É isso que é importante, a gente dá condições. E depois que tiver condições, depois que você tem mais prática, você tem mais gente fazendo, você tem um campeonato melhor e tudo começa a melhorar, entendeu? Só que as medidas que a gente pode tomar também tem que pensar nesse desenvolvimento e não simplesmente só no barulho, no awareness de assinar o número 10. Sim. Lá que a gente apoia o futebol feminino. Quem é a número 10? Quem sabe? Essa. Então vamos lá. É importante, não estou dizendo que é ruim, tá? Mas a gente também quer trabalhar nas duas frentes. Não quer trabalhar só no awareness, mas também trabalhar na questão do desenvolvimento. Sim. Galera, chegando ao fim do papo aqui com o Fábio, tem muito assunto pela frente ainda, então assim, já vou deixar o convite aqui, se o Fábio quiser voltar em outra oportunidade para a gente continuar essa conversa. Não passou nem perto de conseguir fazer todas as perguntas que vocês me mandaram, então isso aí mostra o interesse do público pela Puma, eu acho importantíssimo. Então, Fábio, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por ter
aceita o convite. Espero que você volte mais vezes aqui no CICTV. Bom, eu que agradeço o espaço. Como eu falei lá no começo, é muito interessante essa proximidade também, para que eu aprenda, para que eu escute cada vez e para que traga isso dentro do time todo de marketing, de produto, de vendas, e a gente vai deixando a Puma cada vez melhor para vocês também, né? Isso que vocês consumidores, pensando em vocês sempre. Então, eu agradeço o espaço, agradeço a oportunidade, espero ter contribuído minimamente aí nessa 1 hora aqui que a gente conseguiu conversar, e foi um prazer. Vamos agora esperar ter mais um lançamento aí, mais algumas novidades, a gente volta. Ser. Combinado, assim que tiver, tá nós vamos combinar aqui e ter mais um bate-papo desse aqui. Muito obrigado mais uma vez, Fábio. Obrigado a vocês. Pessoal da Puma Brasil. Galera, muito obrigado quem assistiu até agora e até breve. Obrigado.